Olá, bom dia, boa tarde, ou principalmente boa noite aos meus queridíssimos alunos do nosso nono e último ano, né, nosso nono período da nossa disciplina de Direito Eleitoral. Hoje, de forma excepcional, nós faríamos, né, a nossa aula tradicional, de forma remota, ao vivo, mas por uma excepcionalidade a gente está fazendo essa aula de hoje gravada. Na semana que vem tudo se restabelece, mas por alguns motivos pessoais aí, a nossa aula de hoje será gravada. Então, desde já, eu já acabo pontuando que caso exista alguma dúvida, algo nesse sentido, vocês devem me encaminhar ou no grupo do WhatsApp da nossa disciplina, ou até mesmo no meu contato privado, que todos aí possuem pleno acesso. E aí a gente mantém ali uma relação de esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir em decorrência da nossa aula de hoje. Pois bem, então passando para a nossa aula, eu vou mandar esses slides para vocês também, mas hoje a gente vai falar do sistema eletrônico de votação. É um tema acaba sendo frequente, acaba sendo corriqueiro, porque hora ou outra tem algum político, é, enfim, membro dessa, dessas questões que nós estamos colocando aqui para vocês, que acaba questionando o sistema eletrônico de votação. E este sistema eletrônico de votação, eu sempre acabo ressaltando aqui para vocês, ele possui uma segurança gigantesca, é um sistema revolucionário, é um sistema que é, sim, parâmetro para vários outros lugares do mundo, e hoje a gente vai acabar aqui trabalhando algumas desmistificações, ou melhor, trabalhar para mostrar para vocês como isso é feito, como a transparência desse processo e todos os passos aqui, desde o processamento eletrônico de dados até a própria votação, apuração em si, perfeito? Então, começando pelo nosso processamento de dados, né? A implementação do nosso sistema eletrônico de dados acabou simplificando de forma gigantesca, né, o processo de alistamento, o processo de votação, o processo de apuração e a totalização, assim, das próprias eleições, ou seja, criou-se um procedimento que facilitou de forma veemente todo o processo eleitoral. Então, como, por exemplo, no alistamento, não existe mais uma necessidade de se acumular ali pilhas, um montante gigantesco de papéis e papéis de documentação para fazer o alistamento eleitoral. A votação, a apuração e a totalização acabam se realizando de forma também majoritariamente eletrônica. Ou seja, eu comento com vocês nas experiências, por exemplo, de 2018, que foi uma apuração recorde nas eleições de 2016, vários municípios com menos de 5 minutos, 10 minutos de apuração já tinham já o resultado proclamado. No ano passado tivemos uma situação um pouco diferente, porque em razão da pandemia, o processamento dos votos foi para, não ficou aqui restrito ao TRE, foi para o TSE e o TSE voltou, ou seja, eles comunicavam ao TRE, o TRE comunicava ao TSE e aí voltava, né? Por isso que acabou demorando algumas horas, o que é raro, né? Que bem raro para nós ficamos muito mal acostumados ali com uma pressa dentro das apurações, né? Eu estava comentando as eleições do ano passado, eu tive o privilégio de comentar as eleições do ano passado na Tarobá, e ficou ali uma angústia muito grande, porque a gente falou, nossa, mas cadê? Mas a gente já imaginava que isso acabaria acontecendo, essa demora um pouquinho, só que também é uma demora que, quando comparada a vários outros países, é totalmente injustificada, né? Na verdade, assim, você não pode criticar sob aspecto nenhum essa demora, porque foi uma demora ali de 1, 2 horas, que se você pegar ali eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, são semanas de apuração, né? Então, como eu coloco para vocês, essa introdução do processamento eletrônico de dados tornou ali, acabando se tornando dispicientes, ou seja, acabou sendo dispensados documentos que eram, sim, feitos de forma manual e também de forma cadastral, beleza? Hoje, então, é tudo de forma magnética, tudo de forma eletrônica. É nítido que é uma evolução que acaba sustentando-se por vários outros aspectos, né, mas, sobretudo, pela própria agilidade do nosso sistema eleitoral. Então, existe um avanço significativo dentro desse sistema, e a principal prerrogativa, muito além da celeridade, é, sim, garantir a máxima transparência do processo eleitoral. Nós sabemos, né, que as experiências dentro de todo o processo democrático brasileiro, desde o início das possibilidades das votações, eram, sim, sempre carregados de muita pressão política, né, seja no colonialismo, seja, enfim, dentro de todos os procedimentos,
era sim um processo que existia uma falta de transparência, existia uma falta de segurança dos próprios cidadãos que iam às urnas. Então, nós, dentro do processamento eletrônico de dados, perante a nossa justiça eleitoral, acabou se diminuindo, né? É nítido que é possível, fraudes não, mas assim, essa ideia de compra e venda de votos ainda acaba acontecendo, infelizmente, mas é nítido que não existe a possibilidade de se fazer uma fiscalização pelo candidato que está comprando votos, né, em relação a essa pessoa, se ela votou ou não nele. Vamos imaginar, né, é claro que nós temos ali apuração por sessão eleitoral, dentro ali, então, portanto, de cada zona tem a sessão, e cada sessão vai ter essa apuração. É nítido que, por exemplo, se o candidato comprou o voto de uma pessoa em determinada sessão e ele tem essa informação, porque ele acaba, às vezes, fazendo cópia do próprio documento do título eleitoral, é nítido que se não tiver nenhum voto dentro daquela sessão, fica um contrassenso, perfeito? Então, acaba apresentando essa modalidade. Eu já volto, vou só atender aqui e a gente já volta para a aula de hoje, tá? Só um minuto. Bem, voltando então aqui para a nossa aula, minha pausa foi um pouco mais longa do que eu imaginava, mas estava falando do processamento eletrônico de dados. O serviço do processamento será realizado pela administração do Tribunal Regional Eleitoral em cada circunscrição, ou seja, em cada, entre aspas, né, a gente sabe que não é município, mas cada circunscrição eleitoral. Por exemplo, aqui em Ibiporã, nós temos Ibiporã e Jataizinho. É a circunscrição eleitoral, e esta circunscrição eleitoral faz, portanto, esse administramento e gerenciamento em relação aos dados, né, deste processamento eletrônico, beleza? E a supervisão e a orientação será feita, claro, pelo Tribunal Superior Eleitoral, na regra do artigo 77 da resolução número 21.538 de 2003. Perfeito? Falando, portanto, agora a partir da identificação biométrica. A identificação biométrica é algo recente, entre aspas, né? Não é tão recente assim, o tempo passa muito rápido, mas em 2008 o TSE, né, ele apresentou uma nova forma de identificação do eleitorado, não aquela meramente que seria feita através de uma assinatura ali da cédula, quando vocês vão votar em relação ao pleito eleitoral, mas a identificação por biometria seria ali, na verdade, onde os eleitores, dentro das suas impressões digitais, ficam ali sendo armazenada todas as informações. Então, ao invés de você fazer aquele processo, aquela forma um pouco mais manual, mas a gente pode até falar isso, é mais arcaica, hoje passa a ser a biometria, e com a biometria já tem absolutamente todas as informações. Um ponto interessante, né, que esse sistema ele foi implementado inicialmente nas eleições municipais, portanto, de 2008. As eleições municipais, via de regra, são as eleições que servem como como cobaias, né, dentro das regras eleitorais. Os municípios de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, Colorado do Oeste, em Rondônia, e em São João Batista, em Santa Catarina, perfeito? E é nítido que existe uma amplitude gradativa em relação à implementação da identificação biométrica em todo o país, perfeito? Claro que o título eleitoral ele é plenamente válido, ele é muito necessário, você sempre, a gente vai verificar, tem que levar o título eleitoral mais um documento por foto, mas essa mudança em relação à identificação biométrica, ela consiste no fato de que todo momento da votação, o mesário terá à disposição a foto, as impressões digitais e os dados pessoais do eleitor, que é nítido que vai facilitar a sua identificação e a sua dificuldade em relação a possíveis fraudes, né? Nós tivemos até mesmo nas eleições passadas pessoas falecidas que acabaram votando, uma coisa meio assustadora num primeiro momento, mas são as fraudes que são cometidas ali dentro do processo eleitoral. E de acordo com a resolução 23.335 de 2011 do Tribunal Superior Eleitoral, a atuação dos dados constantes do cadastro eleitoral, visando a implementação da sistemática de identificação e inclusão das expressões digitais, fotografia e, desde que inviabilizado, assinatura digitalizada do eleitor, mediante revisão do eleitorado com a coleta de dados biométricos. E, além disso, nós tivemos ali um avanço em relação ao projeto, né, que diz respeito à resolução 22.688 de 2007, que é a resolução também 23.061 de 2009, que coloca como obrigatoriedade de todos os eleitores
em situação regular ou liberada, inscritos nos municípios envolvidos ou para eles movimentados até 30 dias antes dos seus respectivos trabalhos. Ou seja, o famoso chamamento do cadastro biométrico que se deu aí de forma plena aqui, sobretudo para nós no Paraná, bem divulgado, né? E no momento da votação, o eleitor vai se apresentar ao mesário e esse vai fazer a verificação dos documentos, vai digitar o número do título de eleitor ali dentro daquela urninha que ele tem, que é aquela urna um pouquinho menor, aceita esse número pelo sistema, ou seja, a pessoa está completamente habilitada para votar, o mesário vai solicitar que esta pessoa indique, né, o seu dedo polegar para o sensor biométrico. Havendo a identificação por meio da biometria, o mesário vai autorizar o cidadão a votar, né, e vai dispensar a assinatura do eleitor na folha de votação. Então, a partir do momento que foi feita o reconhecimento biométrico, não precisa assinar. Aquela forma ali é uma forma de plena, entre aspas, identificação. Mas é muito nítido, né? Eu não sei se vocês já presenciaram isso, mas existem ali algumas falhas dentro do sistema que não consegue identificar ali a biometria dessa pessoa que está exercendo o sufrágio, né? Então, o mesário ele vai repetir esse procedimento por até 4 vezes, observando, portanto, as mensagens apresentadas no sistema dentro do terminal do próprio mesário, tá? Caso não ocorra identificação, aí sim o presidente da mesa vai conceder ali uma última tentativa e vai depois, posteriormente, conferir se esse título do eleitor digitado no terminal corresponde ao que está tentando ser reconhecido de forma biométrica, e, se confirmado, ele vai indagar ao eleitor o ano de seu nascimento e informará no terminal do mesário. Se bater a informação, né, olha assim, é uma série de critérios rígidos que nós precisamos cumprir ali para a gente fugir dessa regra da biometria. Então, se o eleitor ali estiver habilitado a votar, bater ali a data de nascimento, essas informações básicas que são colocadas no primeiro momento, vai ser feita a coleta da impressão digital do mesário e vai constar isso dentro da assinatura do caderno de votação. E vai consignar o ato ali na ata da mesa receptora e orientará o eleitor a comparecer posteriormente ao cartório eleitoral para a verificação de sua identidade ali biométrica, perfeito? Na hipótese do ano informado dentro da pergunta não coincidir com o cadastro da urna eletrônica, o mesário ele pode sim confirmar o ano de nascimento do eleitor e realizar uma nova tentativa, perfeito? E persistindo a não identificação do eleitor, o mesário orientará a contactar ali, né, a Justiça Eleitoral para consultar sobre a data de nascimento constante no cadastro eleitoral para que se proceda a nova tentativa de votação. O mesário ele tem que anotar absolutamente tudo na ata da mesa receptora, no curso da votação, todos os incidentes relacionados à identificação biométrica do eleitor, registrando as dificuldades verificadas e relatando eventos relevantes. Perfeito? Caminhando já para a votação, né? Vale dizer que, no primeiro momento, a votação, a apuração e a totalização dos votos são realizados por meio, hoje, do sistema eletrônico. Né? Vocês já perceberam isso dentro da prática aí, que não tem grandes dificuldades em relação a isso. O que é a votação, né? Votação nada mais é do que um procedimento. Um procedimento pelo qual, portanto, se outorga, né, ao eleitor o direito de escolher os seus candidatos, a pessoa que ele entende ali que melhor vai exercer ali o mandato político outorgado a ele, perfeito? A apuração, por sua vez, vai consistir na verificação dos votos realizados em determinada urna eleitoral. E a totalização, finalmente, é a contagem total dos votos, pela qual se verificam os votos de todas as urnas de determinada circunscrição eleitoral. Beleza? Mas, se por algum motivo o sistema eletrônico não puder funcionar em caráter de forma extremamente excepcional, utiliza-se o mecanismo do sistema manual. Então, o sistema eletrônico de votação, apuração e totalização passou a ser regra geral das eleições municipais do ano de 2000. Então, relegando o sistema manual a casos estritamente excepcionais, ou seja, quando não existir o funcionamento das urnas eletrônicas, o que é hoje muito complicado, porque tem um sistema de redundância
gigantesco, perfeito? Então, cada sessão eleitoral corresponde a uma mesa receptora de votos, ou seja, cada sessão eleitoral, nós temos a zona eleitoral, perfeito? Que é um espaço lato, nós já estudamos isso. Lá no espaço estricto, nós temos a sessão eleitoral. É de fato a sala que você vai lá para exercer o seu direito de votar, beleza? Então, a sessão eleitoral vai corresponder a uma mesa receptora de votos. A não ser que o TRE decida determinar a agregação das sessões com a finalidade da racionalização dos trabalhos eleitorais. Nós tivemos algumas possibilidades de junção dessas zonas, né? Mas mesmo assim, cada mesa vai representar, portanto, uma zona uma sessão eleitoral, beleza? Além disso, as eleições se realizam, via de regra, no primeiro domingo de outubro e, caso tenha segundo turno, no último domingo do mês de outubro. Perfeito? Então, primeiro domingo de outubro e último domingo do mês. Geralmente nós temos ali o prazo, 2 semanas, né? Que acaba aparecendo. Houve uma excepcionalidade em relação à pandemia, o ano passado, que as eleições ocorreram ali nos dias 15 e 29 de novembro de 2020. Perfeito? Então, é nítido que existiu uma emenda constitucional para tratar disso, emenda 107 de 2020, mas, via de regra, primeiro domingo de outubro e último domingo também de outubro, em caso de segundo turno, tá? No dia marcado, portanto, para exercer essa votação, né, nós temos ali às 7 horas da manhã o presidente da mesa receptora, os mesários e os secretários, com a necessidade de chegar ao local de votação e verificar se todo o material está em ordem. Perfeito? O presidente da mesa ele tem que estar presente no ato de abertura e no encerramento dos trabalhos, salvo motivo de força maior. Então, faltando qualquer um dos membros componentes da mesa receptora de votos e havendo premência, né, convocar-se ao eleitor da sessão de votação para assumir o posto vago. Ou seja, se você for lá votar, é nítido que nós temos as prioridades, né, mas se você vai lá e vota muito cedo, corre o risco, né, de você estar lá querendo votar e virar pesar. Então, é uma coisa que pode acontecer sim, caso fique ali constatado a ausência de um dos integrantes da mesa receptora dos votos, perfeito? E ausente o presidente, que é uma situação mais grave, né, vai assumir o cargo o primeiro mesário e se deslocam os demais componentes, né, ou seja, se ficar vago daí, entre aspas, o último mesário, bem entre aspas, se convoca ali um eleitor que estava buscando ali exercer o seu direito à cidadania. Em caso de ausência, portanto, do presidente da mesa sem motivo, né, os mesários também substituirão o presidente, de modo que sempre que alguém vai ficar responsável pela ordem e pela regularidade do sistema eleitoral. Então, o cargo de presidente sempre terá necessariamente uma pessoa. Os membros da mesa receptora devem votar depois dos eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos ou no encerramento da votação. Perfeito? Então, se tiver alguma fila, algo nesse sentido, é nítido que daí se vota logo em seguida ou pode votar ali no encerramento da votação, beleza? Falha da urna, né? Se acontecer uma falha da urna em qualquer momento da votação, o presidente da mesa deve ali dar vista a todos os fiscais presentes, tem que desligá-la, chamar esses fiscais, tentar religar, digitar o código de reinício da urna, enfim, vai ser feito ali todo um procedimento que é extremamente rígido para que se faça ali essa nova tentativa de voltar a funcionar, entre aspas, esta urna, tá? O local de votação. O local de votação ele é determinado pelo juiz eleitoral, mediante um edital. É muito tradicional isso, né? Muitas das vezes é muito difícil de você mudar. É claro que se você mudar ali a sua zona eleitoral, acaba a sua sessão eleitoral, desculpa, é nítido que você provavelmente vai mudar de colégio, entre aspas, né? Mas a partir do momento que você tem determinada sessão eleitoral, dificilmente você vai ter ali alguma alteração em relação ao local. Mas o local de votação é determinado pelo juiz eleitoral, mediante o edital, publicado 60 dias antes da eleição, e que vai constar ali a sessão numerada ordinalmente e a indicação do seu respectivo
endereço. Ponto importante, tá? Sempre vai se dar preferência a prédios públicos, beleza? Para servir de local de votação. Mas caso não haja um prédio público, pode sim requisitar um imóvel particular sem qualquer ônus para a justiça eleitoral. Mas tem aqui um ponto importante que precisa ser observado. A vedação do uso de propriedade pertencente a eventual candidato, tá? Ou membro de diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos seus respectivos cônjuges e parentes consanguíneos ou por afinidade até o segundo grau. Ou seja, se for utilizar local privado, tem que cumprir uma série de exigências, né, para que se faça as eleições dentro do âmbito da propriedade privada. Perfeito? Na escolha dos locais de votação, isso aqui é muito difícil de acontecer, mas qualquer partido pode sim reclamar ao juiz eleitoral dentro do prazo de 3 dias a contar da publicação, que se dá 60 dias antes das eleições. E concede ali um prazo de 48 horas para o magistrado ali proferir esta decisão e, em caso de deferimento ou indeferimento, pode sim recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral respectivo dentro do prazo de 3 dias. Perfeito? Bem, é muito importante destacar para vocês que a instalação dessa urna eletrônica deve ser feita dentro de uma cabine, né, que é indevassável, vai propiciar a este eleitor que o seu voto seja secreto, sem que outras pessoas possam olhar ali os candidatos por ele escolhidos, perfeito? E não pode haver votação em conjunto, beleza? Em caso, por exemplo, de alguma dificuldade, os mesários vão ajudar essa pessoa a exercer o seu direito de voto, beleza? Aqui a gente vai impedir qualquer tipo de proselitismo eleitoral por parte dos mesários em ajuda ali aos eleitores menos esclarecidos. É nítido que leva ali uma criança, um neto, um filho, uma filha, algo desse sentido, acaba acontecendo. O que a gente está colocando aqui, geralmente, são duas pessoas, dois eleitores, que não podem ali irem juntos a este local de votação, a cabine eleitoral propriamente dita, tá? E os eleitores, eles entram na sessão de forma individual, sempre tem aquela filinha, né? Ou seja, você adentra ali ao recinto de forma individual, entrega o seu título ali aos mesários, ou um documento hábil que acaba identificando esta pessoa. O mesário vai procurar sua identificação na folha individual da votação, para que haja assinatura e espere ali o seu momento de liberar a cabine para o voto, beleza? E no momento da votação, além da exibição do respectivo título eleitoral, tem que apresentar o documento de identificação com fotografia. Como o título eleitoral não possui fotografia, né, o legislador ele acabou buscando ali tentar explicitar a obrigatoriedade de se apresentar um documento que possua fotografia. Então, hoje é nítido que você precisa acompanhar com o título eleitoral um documento com foto, né? Pode ser, enfim, RG, CNH, documento do órgão de classe, algo nesse sentido. Um ponto importante, tá? Ó, vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabina, cabina ou cabine, né, de votação, beleza? Então não pode levar ali, sabe? Teve algumas imagens extremamente repugnantes nas eleições de 2018, que assim é ali um problema que é uma vedação perante a Lei 9.054 de 97, tá? Então, portar significa o ato de conduzir, transportar consigo alguma coisa, e nesse caso é o ato de o eleitor levar à cabine da votação os equipamentos constantes dentro desse parágrafo, ou seja, você nem pode portar esse celular. Quem dirá sacar esse celular e tirar uma foto, filmar, algo nesse sentido. Então, não pode levar ali nenhuma nada nesse sentido, beleza? E, além disso, por mais que a gente fale ali, a lei eleitoral fale somente de aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadora, tem uma interpretação extensiva, ou seja, qualquer outro aparelho eletrônico que consiga produzir os mesmos efeitos que um celular consegue fazer é vedado, tá? Então é nítido que nós temos uma aplicação extensiva em relação a isso. Não é só filmador, aparelho celular, portanto,
que acaba sendo máquinas fotográficas que acabam abrangendo aqui dentro desse dispositivo, beleza? Como eu coloquei para vocês, os mesários, os presidentes, o povo da organização, vamos dizer assim, chega às 7 horas e a votação se inicia às 8 horas da manhã, desde que não haja empecilhos para a sua abertura. 8 horas da manhã, encerra 5 horas da tarde, chamada, né, 17 horas, beleza? Havendo ainda eleitores que não exerceram o direito do voto, o presidente vai distribuir senhas para que seja permitido ali a realização do seu direito de voto, perfeito? E não vai se admitir o voto ali de eleitor atrasado, retardatário, e a votação também, como exceção, pode prosseguir após as 17 horas apenas para que os eleitores que estavam dentro dessa fila de votação e com senha dentro do exercício do sufrágio, perfeito? Tem prioridade também para votar os candidatos, né? É muito comum isso nas eleições, sobretudo eleições majoritárias, né? Os candidatos ali, entre aspas, furando fila, né? Então, o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares em serviço ou os eleitores de idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas possuem também a prioridade de votar, beleza? E caso exista uma recusa do eleitor de votar, né, após a identificação ou apresentar alguma dificuldade na votação eletrônica, antes de confirmar seus votos ali na tela de resumo da urna, ou seja, sempre aparece ali o confirmar, antes de confirmar as informações, né? E aí depois aquela barra que acaba carregando as informações, deve o presidente ele suspender por meio de um código, que é um código próprio, a liberação de voto na urna, retendo o comprovante de votação e consignando isso em ata também, beleza? Que vai assegurar ali o momento e o exercício do sufrágio até o encerramento da votação. Vocês bem sabem também que a votação eletrônica ela é feita no número do candidato ou na legenda partidária, né? Devendo o nome e a fotografia do candidato e o nome do partido ou da legenda partidária aparecerem no painel da urna eletrônica com a identificação ali do cargo disputado. Perfeito? Então, primeiro, nas eleições proporcionais, nós vamos ali, aliás, quando for votado, a primeira parte que se vota diz respeito às eleições proporcionais, ou seja, deputado federal, deputado estadual, vereador, quando são eleições municipais, e depois nós votamos nos chamados candidatos majoritários. Presidente da República, governador, senador, prefeito. Perfeito? Se o eleitor não desejar votar em nenhum dos candidatos, seja por quaisquer das razões possíveis, existe a possibilidade do voto branco e do voto nulo, que são votos não considerados válidos. Perfeito? Finalizados os trabalhos, portanto, na hora marcada, lá das 7, no caso dos mesários, que começa às 8, mas vai até às 17, os componentes dessa mesa receptora lacram a urna eletrônica de votação, ou a manual, se for a exceção, né, e separam as folhas individuais dos eleitores para identificar os que não compareceram no pleito, perfeito? Indicando a sua ausência de forma expressa nas folhas de identificação, juntamente com a assinatura do presidente ou do mesário responsável por este exercício, beleza? Depois vai se lavrar de forma definitiva a ata de eleição, segundo o modelo fornecido pelo próprio TRE, com as informações essenciais sobre o transcurso da votação. Com o término da eleição, os mesários devem ali enviar as urnas para a Justiça Eleitoral, e ali vai ser feito o boletim eletrônico da contagem de votos, que são emitidos cinco vias pela própria mesa, assinados, e esses boletins serão fixados no local de votação, também se fixa ali na Justiça Eleitoral, entregue ao Comitê Intrapartidário de Fiscalização, ou seja, entregue ali por um representante. É um negócio extremamente transparente, extremamente democrático, não tem muito o que comentar em relação a isso. É feito o boletim e esse boletim é fixado no local, é fixado na Justiça Eleitoral, é entregue ali aos correligionários, enfim. É uma situação bem complexa, mas muito transparente, perfeito? E a assinatura, a urna eletrônica, ela vai dispor ali de recursos que apresenta-se mediante uma assinatura digital que permite o registro de cada voto e a identificação da urna que foi registrado
resguardando de forma óbvia o anonimato do eleitor, que é muito caro nos tempos modernos e sempre foi muito caro para a nossa democracia. Finalizada a votação, a urna procederá ali, portanto, à assinatura digital do arquivo de votos, com a aplicação do registro de horário do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração, portanto, dos termos de início e do término da votação. E o TSE colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas ao treinamento também dos eleitores, ou seja, sempre antes das eleições, tem lá uma urna dentro da Justiça Eleitoral, do Fórum Eleitoral, que o eleitor pode ir lá fazer o teste, né? E além disso, a urna eletrônica contabiliza cada voto, vai se assegurar o sigilo, vai se assegurar a inviolabilidade, vai garantir os partidos políticos ali, as coligações e os candidatos, ampla fiscalização. Tanto é que vai permitir também a fiscalização dos representantes dos partidos políticos, das coligações, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, na conferência de dados constantes nas urnas no período da carga e de lacração. Perfeito? Ou seja, a OAB, a gente acaba acompanhando como membros ali do nosso conselho ali de direito eleitoral, né, enfim, da nossa comissão de direito eleitoral, a gente faz o acompanhamento desta lacração, que na verdade vai ser feita ali através da própria Justiça Eleitoral, dentro de um procedimento muito sério, que é feito a impressão da zerésima, tudo aquilo lá que vocês também já sabem e a gente não precisa colocar muito para vocês também. É nítido também que a gente vai permitir que o eleitor analfabeto utilize os instrumentos como modelos de votação, enfim, instrumentos congêneres para votação, proibindo-se que esses instrumentos sejam distribuídos pela Justiça Eleitoral. Então nós temos ali algumas fraudes que poderiam aparecer, que são totalmente combatidas pela Justiça Eleitoral. Avançando, né? Falando um pouquinho de votação manual. Votação manual é possível? É possível assim. É uma exceção? É uma exceção também. Mas a nossa regra é o sistema eletrônico de votação. Mas é possível a eleição manual, o sistema manual, quando não for possível a utilização do sistema eletrônico. Ou seja, é uma exceção quando não for factível ali, por motivos técnicos, a utilização da moderna sistemática eletrônica, como destacado do slide, perfeito? Então, uma vez também iniciada a votação por cédulas, não poderá se fazer ali um sistema híbrido, né? Ou seja, não poderá fazer o uso da urna eletrônica na mesma sessão de votação. Ponto interessante, né? Essas células, elas são oficiais, são confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimará e irá fazer uma distribuição exclusiva para as mesas receptoras, tá? Essa impressão tem que seguir uma série de critérios técnicos, ou seja, papel opaco, com tinta preta, os tipos de uniformes de letras e números, identificando o gênero ali na denominação dos cargos em disputa também. Ponto que é muito interessante, né? Para evitar enganos, nós temos duas cédulas distintas. Uma de cor amarela para as eleições majoritárias e outra de cor branca para as eleições do sistema proporcional. Perfeito? Ou seja, elas são confeccionadas de tal forma que, quando dobradas, elas acabam resguardando ali o sigilo do voto, sem que seja necessário, portanto, o emprego de cola para fechar. Ou seja, é um material tão interessante que só mero fechamento, mera dobra dessa cédula é o suficiente ali para não ser violada qualquer identificação do sigilo do voto desse cidadão, perfeito? Essa célula, obrigatoriamente, terá espaços suficientes para que o eleitor escreva o seu nome, ou o número do candidato escolhido, ou a sigla, ou o número do partido político de sua preferência, beleza? No intuito de impedir fraudes na votação manual, os membros ali, eles utilizam, os membros da mesa receptora, os auxiliares, enfim, eles utilizam uma caneta esferográfica da cor vermelha. E a caneta esferográfica usada pelos eleitores é da cor azul, ou seja, a mesa utiliza a cor vermelha, os eleitores ali utilizam a cor azul. Há duas cédulas, portanto, um para o pleito majoritário e um para o pleito proporcional, e tem que começar pelo pleito proporcional, perfeito?
que é, na verdade, a cédula de cor branca. A cédula de cor amarela é a que se utiliza depois, que é para as eleições majoritárias, beleza? A apuração das cédulas vai se iniciar também a partir das 17 horas do dia das eleições, imediatamente após seu recebimento e com um prazo de 3 dias para a conclusão de seu término no primeiro turno e 5 dias para o seu término no segundo turno. Ou seja, nós temos prazos para a gente fechar ali a apuração, beleza? E também, verificado ali que o eleitor, que a célula que lhe foi entregue estava de alguma forma marcada ou já preenchida, ele tem a obrigação de denunciar o fato, consignando o acontecimento em ata para que a responsabilidade seja apurada. Se por algum motivo o eleitor rasurar sua cédula, ele pode sim demandar uma nova à mesa receptora, que lhe será entregue com a inutilização da cédula rasurada. Um ponto que pode acontecer, né, em caso de dúvida na apuração de votos dados por homônimos, ou seja, José da Silva e José da Silva, vai prevalecer ali o número sobre o nome do candidato. E no sistema de votação convencional, vai considerar o voto de legenda quando o eleitor assinalar o número de partido no local exato reservado para o cargo respectivo. Perfeito? Na votação manual para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta, beleza? Será também considerado voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de expressar a sua opinião para determinado cargo. Ou seja, algumas regrinhas ali que pode acontecer em caso de eventual equívoco da pessoa que está ali realizando esta votação. Em respeito ao processo eleitoral, a gente vai vedar às juntas eleitorais a divulgação, por qualquer meio possível, de expressões, frases ou desenhos estranhos ao pleito, apostos ou contidos nas cédulas, perfeito? E se por qualquer motivo a apuração tiver que ser interrompida, a mesa apuradora precisa recolher as cédulas, as folhas de votação e todo o documento que foi utilizado ali para aquele pleito e guardá-las na própria urna, lacrando-a, deixando num lugar seguro sob a vigilância das autoridades policiais. Cessadas as anormalidades, o processo é reiniciado de forma normal, beleza? E uma vez iniciada a apuração, ela não será interrompida, mesmo aos sábados, domingos, dias feriados, com a obrigatoriedade de funcionar no mínimo das 8 da manhã até as 18 horas de cada dia. Em caso de interrupção por força maior, as cédulas e as folhas de apuração serão recolhidas à urna e esta fechada e lacrada com um procedimento constante em ato. Ou seja, nós temos prazo para absolutamente tudo dentro para garantir essa lisura do procedimento eleitoral. Voto em trânsito, né? As pessoas, portanto, que estão em trânsito dentro do território nacional, é assegurado o direito do voto ali para as eleições para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e urnas especialmente instaladas nas capitais dos estados e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, perfeito? E essa combinação aumentou a abrangência do exercício do sufrágio ali pelos eleitores nacionais, que acabam se encontrando fora do seu domicílio eleitoral. E, de forma paralela, retirou a matéria da esfera do poder de regulamentar do TSE, conferindo ao tema força de lei. Perfeito? Que é a Lei 13.165 de 2015, a mini-reforma de 2015, que acabou ali acrescentando o artigo 233-A do nosso Código Eleitoral. E o exercício do direito do voto em trânsito está, portanto, condicionado a uma habilitação prévia do eleitor perante a Justiça Eleitoral no período de 45 dias da data marcada para eleição, indicando o local que ele pretende votar, perfeito? E aos eleitores que se encontrarem fora da unidade da federação de seu domicílio eleitoral ali, somente é assegurado o direito à habilitação para votar em trânsito nas eleições para presidente da República, beleza? Então, os eleitores que, por sua vez, ali se encontrarem em trânsito, por exemplo, do Paraná para Santa Catarina, vamos imaginar, eles poderão sim votar somente para presidente da República, né? Mas se você está em trânsito, estou aqui em Ibiporã e fui a Curitiba, posso exercer o meu direito de votar? Posso.
Mas aí eu posso votar também, vamos imaginar, presidente da república, governador, deputado federal, deputado estadual e deputado, não seria o caso, mas deputado distrital também. E os membros das Forças Armadas, né? Aqui nós temos essa situação que acaba sendo recorrente, os integrantes dos órgãos de segurança pública, né? Bem como os integrantes das guardas municipais, poderão também votar em trânsito se estiverem em serviço por ocasião ali das eleições, perfeito? Voto impresso, né, que é um negócio que sempre acaba reaparecendo, está reaparecendo, foi aprovado já no CCJ recentemente, essa ideia aí, que foi colocada, acho que, salvo melhor juízo, eu acho que foi pela Carla Zambelli, acho que foi pela Carla Zambelli, que está avançando aí. É, novamente, é uma situação que sempre vota, mas é uma questão bem polêmica e que eu tenho uma visão bem complicada, porque em 2011, foi assim, como eu coloco para vocês, nós tivemos ali o artigo 5º da Lei 12.034, de 2009, que reintroduziu o voto impresso. Né? Sempre aparece esse fantasma do voto impresso. Mas, em outubro de 2011, essa norma ela teve a eficácia suspenso mediante o deferimento de medida cautelar pelo plenário do Supremo dentro da sede da ação direta de constitucionalidade 4.543. Em outubro de 2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu por unanimidade que esta lei, que acabava reestabelecendo o voto impresso, era inconstitucional, aduzindo a inviolabilidade do voto do eleitor e o segredo do seu voto, que pressupõe uma impossibilidade de se ter no exercício do voto ou no próprio voto qualquer forma de identificação pessoal. É uma coisa muito séria. Nós tivemos um vídeo recente, semana passada, do presidente do TSE, ministro Barroso, que acaba. Quem conhece, quem acompanha de fato as eleições, já acompanhou ali o Boleva-Zeresma, já acompanhou o procedimento de lacrar ali as urnas, sabe que é um processo muito transparente, muito sério, muito rígido, que é muito, muito, muito sério. E aí essa impressão do voto acaba tentando regredir alguns séculos, algumas décadas, né, um século basicamente, em relação, nós tivemos ali a implementação em 2000, né, ou seja, nós queremos voltar para algo que hoje é parâmetro para o mundo, beleza? Muito interessante, então, o voto impresso, como a sua declaração de constitucionalidade em outubro de 2014, pela DIN, né, 4.543. Só que, pelo que eu estou entendendo, o que tramita agora é uma PEC. Ou seja, se foi declarada inconstitucionalidade da Lei 12.034 2009, desculpa, era uma lei ordinária e agora eles estão fazendo através de uma PEC, que seria ali um ativismo congressual dentro do que a gente pode colocar. Apuração, né? Apuração, eu comentei com vocês, é o procedimento de contagem dos votos existentes em uma eleição. E essa competência vai ser exercida de forma exclusiva pela Justiça Eleitoral dentro do seu âmbito de competência, ou seja, circunscrição municipal, junta eleitoral municipal, TRE, eleições estaduais, e o TSE nas eleições para presidente e para vice-presidente, beleza? Os votos são registrados e contados eletronicamente nas sessões eleitorais pelo sistema de votação da urna, e à medida que os votos vão sendo recebidos e contabilizados, né, serão feitas as assinaturas eletrônicas e vai ali resguardar o anonimato desse eleitor, que é algo muito caro e que tentam voltar novamente, né, com a indicação do horário e a maneira ali de impedir a substituição de votos, beleza? Essa apuração é realizada após o término das eleições e graças ao sistema eleitoral nós tivemos vários recordes que já foram batidos dentro das apurações, beleza? Impugnação da contagem manual de votos. Contagem manual, como é algo que é mais suscetível à fraude, hoje muito difícil porque nós temos inúmeras regras, né? É nítido que são acompanhados por fiscais, por delegados, pelos próprios candidatos, essa apuração, e pode sim apresentar impugnações para a junta, que deve decidir a questão com um quórum de maioria dos seus membros, tá? Dessa decisão ali da junta, cabe recurso imediato, interposto de forma verbal ou de forma escrita, pelo prazo de 48 horas para este segmento. E outra, não vai se admitir recurso contra a apuração se não tiver havido impugnação
perante a junta eleitoral no ato da apuração contra as nulidades arguidas. Ou seja, existe uma preclusão nesse sentido. E sempre que houver recurso fundado em contagem errônea, ou seja, em contagem equivocada de votos ou qualquer outro vício, as cédulas devem ser conservadas em invólucro lacrado, que vai acompanhar esse recurso e que deve ser rubricado pelo juiz eleitoral, pelo recorrente e pelos delegados de partido que o desejarem, beleza? E se essa impugnação não for feita de forma imediata, na hora da contagem dos votos, vai concretizar a preclusão, como eu coloquei para vocês. Recontagem de votos, né? Um tema também extremamente polêmico, que apareceu muito nas eleições de 2014, mas a recontagem nada mais é do que o processo de uma nova contagem dos votos apurados. E para que os partidos que perderem as eleições não recorram a essa prerrogativa como tática procrastinatória dentro das eleições, que acaba tumultuando todo o pleito, ao juiz presidente da junta é obrigado a recontar a urna em apenas duas hipóteses. A primeira hipótese é quando o boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes, né, ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração, e dois, quando ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, ou não o fechamento da contabilidade da urna, ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos, destoantes da média geral das demais seções do mesmo município. Perfeito, gente? Então a gente finaliza a aula de hoje. Novamente, eu queria pedir mil desculpas por eu não conseguir fazer essa aula ao vivo, mas novamente por questões pessoais, eu pedi para o nosso coordenador para fazer essa aula de forma gravada, e agradeço imensamente, fico amplamente à disposição de todos e todas para eventuais dúvidas. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!